Olá, sou Jaqueline, professora de matemática do Instituto Santa Maria. Estou mais uma vez aqui para darmos continuidade ao capítulo 2 do livro de vocês, que trata-se do assunto de semelhança. E hoje nós iremos trabalhar mais alguns tópicos dentro deste capítulo. Trabalhar como tópico principal ampliação e redução de figuras. Para podermos identificar se essa figura é semelhante, devemos observar se a ampliação, a redução, a reprodução dessas figuras se assemelham. E também algumas características como vimos nas aulas anteriores. Se os ângulos eles são correspondentes, se seus lados eles são proporcionais. Daí teremos características que evidenciam, certo? No dia a dia, podemos observar que nós podemos ampliar ou reduzir uma figura. Daí, podemos observar que, mesmo ampliando ou reduzindo essa imagem, é preservado a forma da figura original. Suponhamos que a forma original seria essa, desse ângulo ABCED. Então, preservamos, ao ampliarmos a figura, preservamos a sua forma original, mas não as dimensões, ou seja, essa dimensão é menor, ao ampliar, ela muda seu tamanho. E daí, nós dizemos que temos uma dimensão homotetia, onde a gente preserva a forma, mas não as dimensões. E aí é considerada que chamamos de transformação homotetia. Se observarmos bem, temos um centro, que chamamos de zero, e desse centro é traçado semi-retas, como vocês podem observar. Dessas semi-retas, temos a imagem projetada. A, B, C, D, E. É projetada uma imagem A', B', C', D', E'. Certo? Isso são figuras homotéticas. Então, ainda dentro deste tópico, iremos estudar casos de semelhança do triângulo. Mas como eu falei anteriormente, para estudarmos esse caso, temos que observar características principais. Se esses ângulos são congruentes, se esses lados eles são proporcionais. Então, essas características irão dizer cada caso estudado. Vamos ver as imagens a seguir. Então, o primeiro caso que nós iremos estudar é o caso AA, ou seja, ângulo-ângulo. O nome já diz que para eles serem semelhantes, os seus ângulos devem se corresponder. Então, se vocês observarem, teremos em uma imagem um ângulo de 29 graus e no triângulo retângulo semelhante também terá ângulos correspondentes, ou seja, são dois ângulos correspondentes. Nós temos o ângulo de 90 graus e aqui também de 90 graus e temos um ângulo de 29 graus. Então, para ser caso ângulo-ângulo, temos que ter dois ângulos congruentes, que foi o que acabamos de ver nessa imagem. Neste segundo caso, que é LAL, lado, ângulo, lado, nós vamos ter dois pares de lados correspondentes. Então, este lado de valor 7, a sua razão com o lado 3,5 deve ser correspondente ao lado 5 em razão do lado 2,5, como mostra a seguir. Então, 7 sobre 3,5, que nós teremos 2,
igual 5 sobre 2,5, também 2. Então, nós já temos caso de dois lados correspondentes ou congruentes. E temos também os seus ângulos que se correspondem. O ângulo H é congruente ao ângulo K. Ambos possuem 120 graus. Então, nós temos caso lado, lado, ângulo. Um ângulo igual e dois lados iguais. O enunciado sempre vai querer dizer isso. Você precisa identificar na figura dois lados semelhantes, no caso, dois lados correspondentes e um ângulo congruente, ou seja, um ângulo igual e dois lados que se correspondem. Por fim, temos o caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. O que iremos observar aqui? Iremos observar o ângulo? Não. Nós iremos observar os três lados se correspondem aos outros três lados do triângulo menor. Vamos ver? Então, eu preciso saber se 5 sobre 6, 5,6 sobre 1,4, que é daqui, ó. Esse ângulo, esse lado sobre esse. 5,2 sobre 1,3, esse lado sobre esse. Vou só pintar aqui para vocês entenderem que é um sobre o outro. E por fim, 6 sobre 1,5. Então, se vocês observarem, a razão entre eles sempre vai ser 4. Se vocês calcularem aí na casa de vocês, irão observar que a razão entre eles é 4. Então, em seguida, a explicação do livro de vocês, na página 46, diz o seguinte: junte-se com um colega, nesse caso não podemos fazer isso, né? Então, você pode fazer sozinho na sua casa, ou chamar alguém para identificar junto com você. É muito bom para passar o tempo e também exercitar o assunto. Então, com alguém, nesse caso, para analisar os triângulos a seguir. Se são semelhantes, justifique suas respostas. Então, vamos lá. No primeiro caso, nós temos um ângulo igual, aqui, ó, um ângulo de 60 graus, congruente correspondente a esse. E um ângulo e outro ângulo também que se correspondem. Nós temos aqui análise de lados? Não. Então, nesse caso aí, eu tenho dois ângulos de cada lado que se correspondem. Então, aqui, que caso é esse? Ângulo, ângulo. Tá vendo como é fácil? Vamos analisar mais algum deles. Deixo a página 56 a 72 para vocês praticarem mais o assunto. Muito foco, bons estudos e até mais!